Revelação incrível de Joel. Rasgue seu coração e experimente a bênção transformadora de Deus. No terceiro ano de Jeoaquim, reino de Judá, a cidade de Jerusalém se via envolta em um luto profundo. O povo estava sob a sombra de uma calamidade sem precedentes, uma praga voraz de gafanhotos que havia devastado as colheitas, deixando a terra nua e a esperança em frangalhos. As muralhas da cidade, testemunhas de glórias passadas, agora ecoavam os lamentos dos habitantes que antes cultuavam a Yahvé com alegria, e que agora se viam tragicamente abandonados à desolação. As casas estavam repletas de filhos famintos e corações angustiados, e a atmosfera pesada de desespero pairava sobre cada esquina. Eliabe, um agricultor de fé firme, sentia a dor da sua comunidade profundamente. Ele aninhava-se sob as sombras do grande templo, ponderando não apenas sobre a terra que havia se tornado árida, mas também sobre a alma de seu povo. Sabia que as famílias estavam perdendo mais do que suas colheitas, estavam se afastando do caminho de adoração verdadeira, entregando-se ao desespero que o cercava. Decidido a agir, Eliabe convocou um grupo de líderes na praça central. Ali, entre murmúrios de descontentamento e sussurros de dúvida, ele se levantou em coragem. Ouçam, povo de Judá, clamou ele, a voz ressoando com fervor. Escutem as palavras do Senhor transmitidas pelo profeta Joel. Rasguem o coração, e não as vestes. Voltem-se ao Senhor, porque Ele é compassivo. Não podemos permitir que nosso desespero nos afaste da verdadeira adoração. Suas palavras foram recebidas com aplausos e também com ceticismo. Miriam, uma jovem que havia conhecido a dor da perda de seu primeiro filho, se adiantou, lágrimas nos olhos. Eliabe, como podemos ter esperança quando tudo parece perdido? O que significa rasgar o coração quando já não temos forças? Sua pergunta penetrante ecoou entre a multidão, um grito coletivo de desespero e indiferente dúvida. Eliabe respirou fundo, buscando força nas promessas de Deus. Lembrem-se de como nosso povo foi libertado da escravidão no Egito. Em momentos de crise, encontramos esperança em nossa fé. Nos desertos escuros, Deus se manifestou. Se voltarmos ao Senhor com sinceridade, Ele restaurará tanto nossa terra quanto nossos corações quebrantados. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Conforme Eliabe falava, um vento suave começou a soprar sobre a praça, trazendo consigo um sussurro das promessas de Deus. Voltemos ao Senhor de todo o coração. Ele é gracioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, exclamou Eliabe, as mãos levantadas em súplica. A multidão, apática e ferida, começou a hesitar. A tensão de um momento decisivo pairava no ar. Eles estariam prontos para rasgar seus corações e buscar a restauração que somente Deus poderia oferecer? As nuvens encobriam o sol, e a quietude ameaçadora sobre a cidade fazia tudo parecer mais profundo, enquanto cada alma ali presente refletia se poderia abandonar o peso do desespero e se unir em clamor a Deus por ajuda divina. A promessa de chuva e renovação estava a um passo, mas Eliabe percebeu que a verdadeira transformação exigiria um ato de vulnerabilidade, e não meramente um gesto simbólico. Estariam eles prontos? Enquanto o vento suave acariciava a praça, Eliabe sentiu o peso da responsabilidade que recaiu sobre seus ombros. Ele sabia que a transformação não viria automaticamente, mas que exigiria um retorno genuíno ao Senhor. Os rostos de seus vizinhos, fragilizados pela dor e pela dúvida, procuravam uma centelha de esperança, e os olhos de Eliabe refletiam a firme certeza de que, mesmo em meio à devastação, Deus ainda era capaz de restaurar. Se tivermos coragem para abrir nossos corações ao Senhor, Ele nos ouvirá, disse Eliabe, com as palavras de Joel passando por seus lábios, como um eco das promessas divinas. Não se deixem levar pelo desânimo. Precisamos clamar ao nosso Deus, pois é Ele quem pode transformar as trevas em luz e a morte em vida. A multidão, inicialmente hesitante, começou a sentir uma sutil mudança. Os murmúrios de desconfiança gradualmente se tornaram sussurros de fé. Um homem idoso, conhecido por sua sabedoria e experiência, levantou-se, com a voz trêmula, disse: Eliabe, nossas vidas têm sido repletas de dor, mas creio que, se voltarmos ao Senhor, podemos encontrar a libertação que tanto buscamos. Pois o Senhor prometeu em sua palavra:
se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Essas palavras reverberaram na Assembleia, como um chamado divino alimentando a esperança que ecoava no fundo dos corações aflitos. Os murmúrios se tornaram gritos de clamor enquanto o povo se preparava para se prostrar diante de Deus. A atmosfera pesada começou a se clarear, e Eliabe notou lágrimas de arrependimento e alegria misturadas em muitos rostos. Voltemo-nos ao Senhor de todo o coração. Ele nos promete que somos mais do que vencedores. Eliabe exclamou, sentindo a presença divina encher o local. Ele levantou as mãos, pedindo ao povo que se unisse em um clamor sincero. Vamos pedir a Ele que restaure nossa terra e nossos corações. Vamos juntos rasgar não apenas nossas vestes, mas nossas almas diante do Altíssimo. As vozes dele se uniram, formando um coral potente que rompia o silêncio pesaroso. Senhor, nós nos arrependemos. Humilhamos nossos corações diante de ti. Restaura-nos, por favor. Agindo como um só corpo, clamavam por uma intervenção divina, implorando pela misericórdia. Nesse momento, algo extraordinário aconteceu. Nuvenzinhas escuras começaram a se formar no céu, e o vento que trazia esperança agora era um símbolo de promessa. Eliabe olhou para cima, seu coração batendo acelerado. Poderia ser que a chuva, que tanto ansiavam, estava finalmente a caminho, e mesmo enquanto se entregavam ao clamor fervoroso, um novo venha, uma sombra mais sombria parecia se aproximar, como se um adversário invisível estivesse prestes a se manifestar. Os ventos murmuravam segredos de batalha iminente, enquanto alguns dos presentes olhavam em volta, inquietos, como se pudessem sentir a presença de um mal à espreita. A tensão se intensificou e uma voz grave ecoou entre as árvores. Vocês acham que o desespero é tudo que existe? Pois eu sou o príncipe deste mundo, e o que desejam não será facilmente dado. Esta voz, cheia de sarcasmo e desafio, cortou o ar como um raio. Eliabe se virou, seus olhos arregalados em busca da origem daquela voz. Não temais, povo de Judá. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal, e elas não permanecerão de pé diante da glória do Senhor. Eliabe exclamou, alertando o povo a manter a fé. O verdadeiro confronto estava por vir, mas a resposta do céu parecia já se aproximar. Assim, enquanto os corações se preparavam para um confronto espiritual, a chuva, um símbolo da graça restauradora e da fidelidade divina, parecia começar a cair. Mas a pergunta permanecia na mente de Eliabe: quem venceria, a luz ou as trevas? A resposta começaria a se revelada nas próximas horas, conforme Deus desvelasse seu plano soberano para o povo que havia se rendido em adoração. Enquanto a pressão do conflito aumentava, a atmosfera ao redor de Eliabe se tornava eletricamente carregada. As nuvens, como portadoras de uma promessa, pareciam ondular no céu, nervosas, enquanto as vozes do povo clamavam por intervenção divina. Era um momento crucial em que as vidas de todos ali presentes estavam entrelaçadas numa teia de fé e coragem. Eliabe se sentiu tomado pela responsabilidade e pela urgência de guiar seu povo à verdadeira libertação. Levantem suas vozes, não em desespero, mas em louvor. Eliabe gritou, sua voz cortando a densa penumbra que se instalava. Ele lembrou-se das palavras do profeta Joel, que haviam lhe dado coragem. E tudo que for chamado pelo meu nome, eu restaurarei. Joel 2:25. Ele podia sentir a obra de Deus prestes a se manifestar, mas ainda assim a voz sombria continuava a ecoar nas árvores, como um trovão distante. A lâmpada do Senhor brilha em meio às trevas, continuou Eliabe, utilizando a certeza das Escrituras como armadura contra a desconfiança. Nunca devemos esquecer que Ele é fiel em suas promessas. Confie, irmãos. O Senhor se levanta como um poderoso guerreiro, e eu ouso afirmar que hoje vemos o cumprimento da sua palavra. De repente, uma tempestade de vento começou a soprar, e as nuvens ameaçadoras se acumularam em um ritmo alarmante. As primeiras gotas de chuva caíram, cada uma como uma gota de esperança, mas logo a chuva se transformou em uma torrente, e a multidão não conseguiu conter os gritos de alegria, certos de que Deus ouvia seu clamor. Só que a voz provocadora não cessava. Se o seu Deus realmente é poderoso, por que você ainda está em aflição? Questionou a voz uivante, provocando cada um ali. Eliabe correu para a frente, erguendo seu bastão em direção ao céu. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Ele é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmos 27:1. Proclamou com fervor. As palavras poderosas de Eliabe conseguiram acalmar os corações mais ansiosos.
Contudo, dentro dele, a verdadeira batalha estava apenas começando. Deus estava prestes a operar um milagre de restauração, mas o adversário não iria se render facilmente. Eliabe então se recordou da promessa feita em Joel. E acontecerá que, depois disso, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Joel 2:28. Este seria o tempo em que a unção do Senhor se manifestaria. Ele dirigiu-se ao povo, agora úmido da chuva, e disse: Este é o tempo de um novo derramar do Espírito Santo. Preparem seus corações, pois o Senhor está prestes a agir de maneira sobrenatural. Quando a chuva começou a se intensificar, um clamor de adoração se ergueu do povo, um crescendo que ecoava nas alturas. As paredes de angústia que cercavam aqueles que estavam ali começaram a se desmoronar. As lágrimas de alívio e alegria eram como água que purificava, mostrando que a transformação estava em curso. Mas a sombra sombria parecia persistir. Vocês realmente acham que a chuva de bênçãos pode confrontar o que eu trouxe sobre vocês? A voz se fez ouvir mais uma vez, lançando sombras de desconfiança. Então, a terra tremia e um trovão ressoou, ecoando o clamor de um futuro incerto. Um brilho intenso começou a surgir entre as nuvens. Eliabe olhou, seus olhos presos na luz que se formava, uma indústria do poder divino, uma manifestação da fúria de Deus contra as trevas. O Senhor é um Deus zeloso e não permitirá que sua bondade seja desafiada. A vitória já está próxima, ele declarou. Enquanto suas palavras reverberavam, uma nova onda de energia e direção permeou o ar. Eliabe podia sentir que agora mais do que nunca, o seu povo estava ao seu lado, prontos para entrar na batalha espiritual. O destino de Judá se tornará inseparável de sua luta contra as forças do mal. E, nesta confrontante alvorada, Eliabe se sentiu cercado por uma força que desafiava a própria tempestade. Que a luz de Deus brilhe sobre nós. Que a fronteira entre as trevas e a glória do Senhor seja estabelecida agora, ele exclamou, sabendo que seus clamor seria escutado, mas em sua mente ressoava a pergunta inevitável: quais seriam as consequências deste confronto final? A libertação estava ao alcance, mas a batalha verdadeira apenas começava a se revelar. As chamas da fervorosa adoração clamavam ao céu, e Eliabe, envolto pela presença do Altíssimo, sentiu-se como um profeta das antigas alianças. O povo, como um só corpo, levantava suas vozes em uníssono, implorando pela misericórdia e intervenção de Deus. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Eliabe exclamou, sua voz ressoando sob a tempestade, com poder e determinação. O som do trovão se tornava um eco do seu clamor, um testemunho da luta entre luz e trevas. Mas as palavras do adversário pairavam pesadas sobre o espírito de Eliabe. Rasgue o seu coração e não as suas vestes, sussurrou com insistência a inquietante voz. Eliabe fechou os olhos, e a lembrança das palavras do profeta Joel encheu sua mente. Voltai para mim de todo o vosso coração, e isto com jejum, com choro e com lamento. Joel 2:12. A verdade do clamor de arrependimento vibrava nas fibras do seu ser. Naquela hora crítica, Eliabe foi tomado por uma convicção ardente. Nós, como povo de Deus, devemos nos apresentar diante do Senhor em humildade. Se queremos ser restaurados, precisamos verdadeiramente rasgar nossos corações. Ele gesticulou para a multidão, seu olhar fixo nos rostos ascendentes agora banhados pelas bênçãos da chuva. É tempo de buscarmos ao Senhor com sinceridade. Quebrai suas barreiras, irmãos. A tempestade não é a nossa derrota, mas a nossa libertação. As gotas de chuva agora pesadas, caindo como bênçãos do alto, tornavam-se um símbolo do arrependimento e da transformação. Eliabe se lançou em oração, a voz emergindo em um clamor profundo por perdão. O povo começou a se unir em súplicas, rasgando não apenas suas vestes, mas trazendo seus corações diante do Deus clemente, que é rico em graça. Então, no momento de silêncio profundo, a nuvem de glória desceu sobre eles. Um vento suave trouxe-se como uma brisa divina, acariciando as frentes dos que estavam em oração. Eliabe sentiu a mudança no ar. Ele sabia que um novo tempo estava prestes a alcançar sua nação. Quando abriu os olhos, viu algo extraordinário. A luz intensa que antes se manifestava entre as nuvens agora desceu sobre o povo como línguas de fogo, iluminando cada rosto, cada coração. O Espírito do Senhor está entre nós. Eliabe declarou, a realidade de Joel se cumprindo diante de seus olhos. E os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Joel 2:28. As vozes do povo eram agora um eco de testemunhos poderosos e profecias que começaram a emergir entre eles, cada um declarando a grandeza de Deus, abrindo os corações e as mentes para o potencial transformador do Espírito.
Eliabe viu a esperança renascer, viaturas sendo destruídas, correntes se rompendo e o fardo do pecado se dissipando. Mas enquanto o céu resplandeceu, a voz desafiadora ainda não se calou. Vocês realmente acham que isso será suficiente? Vocês podem se libertar de mim tão facilmente? Agora soava mais como um sussurro, um mistério que reverberava nas profundezas. A certeza de que a vitória estava à mão se misturava ao temor da batalha ainda não vencida. Eliabe, percebendo que a verdadeira luta se tornaria ainda mais intensa, ergueu-se novamente diante da multidão, proclamando com fervor: ainda há um chamado. O que o Senhor nos revelou até agora é apenas o começo de uma nova jornada. Preparai-vos para buscar o que está por vir, pois o Senhor mostrará a sua glória, e o juízo sobre as trevas se aproxima. A multidão, agora unida em um fervor coletivo, aguardava ansiosa e expectante, pronta para enfrentar o que quer que viesse a seguir. O destino da nação pairava como uma pluma ao vento, mas o clamor de seus corações era um grito de esperança. Assim, o cenário estava montado. A história do povo de Judá não apenas se desdobrava nas bênçãos visíveis, mas também se preparava para um desfecho inquietante, onde a verdadeira natureza do desafio apenas começava a ser revelada. Eliabe sabia, agora mais do que nunca, que o plano soberano de Deus se desdobraria à medida que eles avançassem na fé. As nuvens não apenas traziam chuvas, mas anunciavam batalhas vindouras, e o tempo da decisão estava prestes a chegar. Enquanto a luz do Espírito iluminava os rostos de cada fiel, Eliabe pôde sentir a magnitude do momento em que estavam. A atmosfera parecia vibrar com a presença divina, e, por um breve instante, ele pôde vislumbrar o que significava ser verdadeiramente um com o Senhor. Contudo, a voz perturbadora que havia sussurrado anteriormente continuava a ecoar em seu coração, como um presságio do que estava por vir. Que é isso que vocês realmente desejam? A voz, agora mais clara, fazia perguntas que cortavam diretamente a sanidade das almas presentes. Estão prontos para suportar o peso das promessas? Estão prontos para a verdadeira transformação que exige não apenas lágrimas, mas também uma nova realidade a cada manhã? Consciente da necessidade de enfrentar essa escuridão interna, Eliabe se voltou para o povo novamente. Irmãos e irmãs, não apenas rasgamos o nosso coração por um momento, mas nos comprometemos a viver em constante arrependimento e renovação diante do Senhor. A palavra de Deus nos ensina, assim como está escrito em Romanos 12:2, e não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. As palavras do sacerdote reverberaram, e a multidão, mais do que nunca, se uniu em uma paixão fervorosa. As mãos levantadas ao céu pareciam tocar as nuvens, como se cada um desejasse alcançar o Altíssimo em um clamor coletivo que não cessava. Eliabe sabia que, embora a adoração fosse exuberante, a verdadeira prova de fé ainda estava por vir. Este é um tempo de transformação, mas também de provação. O Senhor sussurra aos nossos ouvidos que não é apenas num ato de adoração que vivemos. O desafio começará a surgir em nosso cotidiano. Ele exclamou, sentindo a urgência entrar em cada fibra de seu ser. Então uma interpretação de língua se manifestou entre o povo. Um jovem, tomado pelo Espírito, começou a falar em uma língua que todos podiam entender. Assim diz o Senhor: eu trarei juízo sobre os que oprimem o meu povo. Eu sou aquele que faz novos caminhos em desertos e renova a esperança em corações quebrantados. A multidão se calou, pois um peso solene passou por eles. Aquela palavra era clara, um confronto se aproximava. Como um relâmpago atravessou o céu, Eliabe teve uma visão: um exército de trevas avançando, envolto em sombras, várias correntes de opressão e incredulidade. Lançou uma mão ao céu, buscando coragem. Irmãos, o Senhor nos chamou como luz neste mundo, e somos desafiados a refletir a sua glória nas trevas. Contudo, de que adianta um exército que não se prepara para a batalha? A multidão começou a se agitar, a tensão crescendo à medida que Eliabe prosseguiu. É hora de tomarmos a armadura que Deus nos deu. Assim como está escrito em Efésios 6:11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Ele viu a determinação crescer nos rostos de seus irmãos e irmãs, uma nova força emanando como um brilho em meio à escuridão. Mas, mesmo enquanto a esperança se espalhava, ele sentiu o peso de uma consciência inquieta. Mas vejam! A batalha está enraizada não apenas nos desafios externos, mas também naqueles que se movem ao nosso redor, que sussurram dúvidas e incertezas. Preparai os vossos corações. A vitória é do Senhor, mas a preparação é nossa responsabilidade. Os corações começaram a pulsar mais forte, energizados pela revelação da batalha que se aproximava. Eliabe, cheio do Espírito Santo, terminou sua convocação. Busque ao Senhor.
Que a chama da adoração que surgiu em nós se torne um estandarte outrora sob o qual marcharemos. Pois vinde o dia do Senhor, diz o profeta Joel, e o juízo será mais que uma promessa. A multidão estava agora em fervor de oração, mas Eliabe sabia que o verdadeiro teste de fé estava apenas começando. Assim como um raio corta o céu noturno, ele percebeu que Deus, em sua soberania, havia escolhido este momento para revelar um plano profundo e combate no reino espiritual. E no silêncio que seguiu, Eliabe ouviu a resposta da voz sussurrante, uma promessa, mas o que está por vir ainda não foi revelado. O que será necessário para a transformação que clamas? Esteja atento, Eliabe, pois a revelação final, a luta definitiva, se aproxima, e somente os que vão além das tradições e hábitos conhecerão a verdadeira bênção transformadora de Deus. Eliabe, ainda envolto no manto da reverência e da espiritualidade fervorosa, sentiu a pressão da expectativa crescendo ao seu redor. O povo, em clamor, se encontrava na borda do sobrenatural, mas a voz que ele ouvirá antes ecoava em sua mente, insistindo para que ele buscasse mais profundidade no segredo divino que se desenrolava. Ele sabia que o momento exigia discernimento. Escutem! Gritou Eliabe, interrompendo o fervor da oração. O som da multidão silenciou, e um sussurro divino encheu o espaço. Estamos à beira de uma nova era. E o Senhor diz: rasgue o coração, e não as vestes. Joel 2:13. A verdadeira transformação começa de dentro. Enquanto essas palavras ressoavam, Eliabe viu o rosto se iluminarem com a revelação. O que mais poderia exigir o Senhor de seu povo, senão um coração quebrantado e uma nova disposição diante dele? A intensidade do momento aumentava, e Eliabe procurava palavras para guiar o povo nas profundezas dessa verdade. Queridos, não se tratam de rituais ou de aparência. O nosso Deus clama por um arrependimento autêntico. É hora de voltarmos para Ele de todo o nosso coração. Olhem ao seu redor, vejam as correntes que aprisionam nossas almas. Somente um coração sincero pode receber a transformação que clama. À medida que Eliabe falava, sentiu um manto de poder descer sobre ele, enviando um arrepio pela sua espinha. Ele começou a declarar: a promessa do Senhor não acaba na transformação, mas avança para a restauração. Assim como está escrito em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O povo, agora movido por um impulso espiritual coletivo, começou a quebrar os seus próprios corações diante do Senhor. Era como se uma onda de lágrimas e arrependimento se espalhasse, purificando os espíritos e levantando os olhos em busca de resposta. Mas mesmo enquanto a glória de Deus parecia se derramar sobre eles, Eliabe percebeu uma nuvem profética pairando, carregada com a intensidade de um confronto eminente. Mas lembrem-se, advertiu ele, a voz agora cheia de urgência. Os dias que estão por vir não serão fáceis. Virão desafios que testarão nossa fé, assim como o fogo purifica o ouro. Portanto, preparem-se, seguidores de Deus. Deus está com seu povo, e a batalha que travamos será tanto interna como externa. Nesse instante, uma sombra ignóbil pareceu atravessar o céu, e um gélido vento soprou, como se o universo inteiro estivesse em expectativa. Eliabe fixou o olhar no horizonte, e viu, em sua mente, a sombra de uma grande adversidade se formando, uma visão de traições e ceticismo infiltrando-se entre eles. E dentro daquele tumulto espiritual, a voz sussurrante voltou, agora com um elogio e um aviso. A luta não é contra carne e sangue, mas contra o principado, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Efésios 6:12. Corações estavam agora em tumulto, e Eliabe pensou na vulnerabilidade do povo. A anarquia poderia estar à porta, mas com isso também vinha a promessa da glória. Mas há uma esperança. O Senhor, o nosso Deus, é um Deus zeloso, que não deixará o seu servo sem auxílio. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel 2:32. Os fervorosos clamores começaram a aumentar, e a multidão sentiu a urgência das palavras do sacerdote. Eles não estavam apenas se preparando para uma batalha, estavam sendo preparados para serem testemunhas do poder redentor que se revelaria através deles. E no clímax daquela assembleia, uma iluminada promessa se ergueu no silêncio preenchido pelo temor e expectativa. O que ainda está por vir mantém o segredo da vitória, mas requer a rendição total às vontades do Senhor. Assim diz o Senhor: naqueles dias, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Joel 2:28. Preparem-se. Um novo Pentecoste se aproximava, um selo da promessa que os levaria a um nível mais profundo de fé. Com aquele eco potente de desafios e promessas.
Eliabe percebeu que a certeza de Deus sobre o futuro tremulava como um estandarte sobre eles, e que ainda mais revelações de coragem e fé estavam no horizonte, esperando para serem desveladas nos corações dispostos a se entregarem verdadeiramente ao Senhor. Enquanto Eliabe ponderava sobre a intensidade da transformação que estava prestes a ser vivida pelo seu povo, uma atmosfera pesada começou a se formar. O vento que passara antes agora trazia consigo um cheiro agridoce de tempestade, fazendo com que rostos se voltassem em direção ao céu, esperando o que estava por vir. Escutem, povo do Senhor! Eliabe ergueu a voz novamente, sentindo a gravidade do momento. Estamos diante de um divisor de águas. E a questão que me intriga é: estamos prontos para a mudança? Ou seremos uma geração que, embora clame e ore, falhará em se entregar completamente à vontade de Deus? A multidão pulsava com um misto de temor e expectativa. Ele viu rostos em busca de segurança, de direção, e assim continuou, desafiando-os. Não é suficiente apenas buscar sua bênção, mas devemos também nos dispor a viver pela justiça de Deus. Em Mateus 5:6 está escrito: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nossa verdadeira saciedade vem não só da libertação, mas da disposição de nos tornarmos instrumentos da justiça divina. Foi como se um clarão atingisse cada coração ali presente. Eliabe podia sentir a soberania de Deus movendo-se entre eles, e, como um reflexo, as lágrimas começaram a cair novamente. As pessoas estavam se levantando, dispostas a serem moldadas pela palavra que havia sido lançada. Mas, naquele fervor, Eliabe percebeu algo mais profundo, um chamado para um passo além, um convite para um propósito coletivo. Separe-se, ó povo de Deus, para um encontro com o Altíssimo. A partir desse momento, é tempo de deixar as amarras da incredulidade. Lembrem-se da palavra do Senhor. Não temas, ó terra, alegra-te e regozija-te, porque o Senhor fará grandes coisas. Joel 2:21. O Senhor deseja soltar as correntes e operar milagre em meio a nós. Conforme Eliabe encerrava suas palavras, um silêncio profundo recaiu sobre a assembleia. Todos estavam imersos numa contemplação silenciosa, sendo confrontados por suas próprias realidades. Naquele momento, Eliabe viu o céu escurecer brevemente, e um relâmpago rasgou a escuridão, seguido por um trovão que reverberou como a voz de Deus. Ele sabia que o próprio Criador estava se aproximando, e não poderia deixar que o povo se distraísse com a iminente tormenta. Permitam-me lembrar-lhes, disse Eliabe com fervor contagiante, que não importa a intensidade da tempestade, ao saída do Egito, o Senhor esteve conosco, e muitos dos que foram fielmente seguidos por ele saíram em vitória. Estamos em seu plano. Ele olhou ao redor, e viu os olhares fixos na esperança que começava a ferver dentro deles. Entretanto, havia algo que ainda pairava no ar, uma questão não resolvida que Eliabe discerniu pelo Espírito. As advertências que ecoavam de Ezequiel, as promessas de restauração e o juízo iminente dançaram na mente dele. O que ocorreria com aqueles que se recusassem a se submeter? Com um golpe de sabedoria, ele lançou o aviso: a misericórdia do Senhor é vasto, mas a sua justiça não pode ser ignorada. Em Amós 5:24 lemos: Mas corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. Preparem seus corações, pois a luta exige juízo e transformação reais. A multidão respirou fundo, e Eliabe sentiu que, apesar do temor, uma chama começava a acender dentro deles, uma chama que não poderia ser apagada. A certeza da promessa do Senhor de derramar seu espírito e renovar os corações estava vinda, mas a entrega exigia coragem e rendição. Eis que vem o dia em que o Senhor, em sua glória, nos revelará o caminho. Não só arrepender-nos, mas também nos alinhar com sua vontade. Pois ele nos diz: E eu farei uma nova aliança com a casa de Israel. Jeremias 31:31. Essa nova era está prestes a florescer, mas exige de nós cada gota de obediência e fé. Enquanto Eliabe falava, a expectativa subia como um aroma fresco na brisa. No fundo de seu ser, ele soube que o Senhor estava preparando algo grandioso. Algo que apenas poderia ser entendido por meio da obediência e do comprometimento. O vento sopra novamente, trazendo consigo a certeza de um avivamento, mas também a sombra de um teste que se aproximava. E conheceremos o Senhor, porque Ele mesmo vai além do que esperamos. A profecia se cumprirá, mas estará atrelada à nossa disposição de seguir. Preparem-se, pois o dia do Senhor é como um ladrão na noite.
Uma onda de fervor invadiu a assembleia, enquanto Eliabe evocava os seus corações a se rendessem ainda mais ao propósito de Deus, deixando que aquele clamor sagrado transcendesse as fronteiras entendidas até então. E assim, naquele momento intenso de adoração e preparação, uma voz interna e sussurrante ecoou mais uma vez no coração de Eliabe. E então, o que farão quando minha glória se manifestar entre vocês? A pergunta pairou, deixando uma expectativa inabalável para o que ainda estava por vir. Enquanto o trovão ainda ecoava e o vento parecia murmurar segredos divinos, Eliabe observou a profunda inquietação no povo. Seus olhares se voltaram ora para o céu, ora uns para os outros, cada um refletindo as lutas internas de um coração que buscava segurança na promessa do Senhor. Eliabe sentiu que a atmosfera estava carregada, não apenas com temor, mas também com uma expectativa abundante. Nesta noite, proclamou Eliabe, tudo pode mudar. O profeta Joel nos exortou a rasgar nossos corações e não nossas vestes. Ele nos chamou a um arrependimento sincero para que possamos experimentar a verdadeira bênção de Deus. Ele recordou as palavras de Joel. E agora, ó povo, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, com choro e com lamentação. Joel 2:12. Foi com esse chamado do coração que Eliabe buscou mover as almas diante da glória do Senhor. Ele viu a luta dentro de cada um deles. Deixem que a dor de suas almas os leve a Deus. Não se esqueçam, o Senhor é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em amor, como nos diz Salmos 103:8. Ali, sob aquele céu pesado, a coletividade começou a se transformar. Roupas eram rasgadas em sinal de arrependimento e coração voltados a Deus. Ali estavam corações expostos, doloridos, mas prontos para aceitar a medicina do Senhor. O conflito entre a tremenda expectativa do avivamento e o peso do juízo se tornava palpável, e Eliabe, tocado pela comoção, também se ajoelhou. Pai, ouve o clamor deste povo. Que nenhum coração permaneça indiferente à tua verdade, ele implorou, com lágrimas escorrendo. Acalma a tempestade que se ergue dentro de nós e transforma nosso desespero em esperança. O trovão trovejou mais uma vez, e com isso, o povo sentiu o poder da presença de Deus se manifestando. Eliabe levantou-se e disse, assim como o Senhor falou através de Joel, restaurarei os anos que foram consumidos. Joel 2:25. Não será só sobre nós libertação, mas sobre a restauração para todas as gerações que nos precederam. Preparem-se, a bênção do Senhor está à porta. Uma onda de entusiasmo novo tomou conta daquela assembleia, como se um rio de vida estivesse correndo através deles. Eliabe sentiu a transformação acontecer. As vozes se elevavam em adoração e clamor, enquanto as pessoas se alinhavam, ansiosas para serem tocadas pelo braço forte do Senhor. E assim, em meio à adrenalina do momento, Eliabe percebeu uma sombra que ainda pairava. O que quando as benções viriam àqueles que persistissem na rebelião? Essa questão o afligiu enquanto ele buscava nas Escrituras um sinal, uma resposta. Ora, irmãos, não podemos permanecer na dúvida. O Senhor nos adverte que o juízo virá como um fogo devorador e como um lugar de grande angústia. Em Sofonias 1:14, ele diz, próximo está o grande dia do Senhor, próximo e muito apressado. A voz do dia do Senhor é amarga, o herói clama ali. E a pergunta que devemos nos fazer é, quem poderá suportar a sua ira? O murmúrio na multidão tornou-se pesado novamente, enquanto Eliabe os conduzia com firmeza. Mas, ó povo de Deus, não temam. A mesma mão que se estende em juízo também é a que nos dará refúgio. Em Salmos 91 está claro, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará. Eliabe concluiu, com o coração fervendo em fervor divino. O Senhor está prestes a operar o que nunca vimos. Preparem-se, pois o dia da manifestação do Senhor se aproxima e o que virá irá além de tudo que pedimos ou pensamos. Quando verdadeiramente rasgarmos nosso coração, veremos a glória de Deus. Nesse instante, um novo relâmpago iluminou o céu e, em seu espírito, Eliabe teve uma visão. Ele viu um caminho sendo traçado de graça e juízo e uma promessa sendo entregue. A pergunta continuava ecoando em sua alma. Qual será a resposta do povo quando finalmente forem confrontados com a plenitude da presença de Deus? As nuvens carregadas que antes representavam temor agora eram vistas como portadoras de esperança. O plano soberano do Senhor estava em movimento. E no horizonte, a visão de colheita abundante se formava, mas as próximas horas seriam cruciais. Ali, entre a festa da expectativa e o peso do juízo, a real transformação começaria a se desenrolar. O povo continuava reunido, seu clamor subindo como incenso ao céu.
A fraqueza de seus corações, expostos diante do Senhor, tornava-se a fortaleza que permitia uma nova reconciliação. Eliabe, atento, percebia que os céus pareciam se abrir, e uma luz resplandecente começava a iluminar o campo à sua frente. Ó gente de Israel, proclamou Eliabe, com voz firme, não é apenas a tempestade que se ergue sobre nós neste momento. O próprio céu se prepara para nos revelar a glória de Deus. Ele nos disse através do seu profeta, e acontecerá que, depois que eu derramar o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos, e vossos jovens terão visões. Joel 2:28. A revelação ressoava como um eco poderoso, e as vozes começaram a se erguer em adoração. A cada palavra, Eliabe sentia uma ardência crescente dentro de si. Ele sabia que a mensagem não era apenas para aquele dia, mas para gerações que viriam, capazes de testemunhar a fidelidade do Senhor. Eliabe olhou em volta, vendo lágrimas de arrependimento e rostos iluminados pela esperança. Rasguemos, então, o nosso coração, não apenas em vestes, pois é através da verdadeira contrição que seremos restaurados. O Senhor também nos prometeu, e dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Ezequiel 36:26. Preparem-se. O que se aproxima transformará a nossa nação para a eternidade. Enquanto Eliabe fervia em paixão, o som de um novo trovão ressoou, não de julgamento, mas como um chamado à unidade. Uma onda de fervor espiritual tomou conta de todos, e as vozes do povo se entrelaçavam em um clamor conjunto, pedindo perdão e clamando pela renovação de suas vidas. Havia um sentido de desespero, mas também uma expectativa de mudança. A tensão espiritual se intensificava à medida que Eliabe perguntava a si mesmo se estaria realmente preparado para a grande manifestação do Senhor. Havia uma expectativa palpável no ar, misturada com um sentimento de receio. O céu carregado não servia apenas como aviso, mas como um pálido reflexo das grandes bênçãos que estavam por vir. É então que, no meio daquele clamor, Eliabe sentiu um tremor nas fundações da terra sob seus pés. O solo começou a vibrar, um sinal de que algo sobrenatural estava se desenrolando. Não temam, ele exaltou, o Senhor está aqui. Ele vem para nos purificar na sua presença. Ele é aquele que troca lamento em dança, e tristeza em alegria. Preparem-se para a visão, e arrojem para longe todo medo, como diz a palavra em Salmos 30:11. Eliabe tomou um momento de silêncio à medida que o vento uivava, transportando a presença de Deus de maneira palpável. Uma ressonância divina começou a soar nas profundezas dos corações do povo, e os sinais de um avivamento crescente podiam ser percebidos. Os que estavam afastados do Senhor começaram a se aproximar, tocados pelo seu amor. Neste momento crucial, ao olhar para o céu nublado, Eliabe teve uma visão. Ele viu um grande trono cercado de luz intensa, onde o Senhor se assentava. O próprio Deus estava preparado para responder ao clamor do seu povo, mas antes, uma voz ressoou bem clara. Quem dentre vós irá se levantar e se comprometer a seguir-me de todo o coração? Quem será o porta-voz da minha verdade? A pergunta era ao mesmo tempo um desafio e um chamado profundo. Eliabe sabia que aquele era um ponto de decisão, não apenas para ele, mas para todos que estavam reunidos. Enquanto a luz celestial começava a brilhar mais intensa e claramente, a dúvida que persistia em seu coração começava a se dissipar. Ele entendia que através do arrependimento e da busca sincera, suas vidas poderiam mudar para sempre. O Senhor está prestes a agir em meio a nós, em grande poder e glória. Preparem-se, estejam prontos, pois o que ele fará será além do que podemos imaginar. Ele não apenas trará restauração, mas cumprirá suas promessas madeiras antes de ser revelado em toda sua plenitude. O Senhor está agora chamando todos a levarem o seu nome em o propósito. E assim, com o céu tempestivo como testemunha, Eliabe se preparava para entrar na nova era que o Senhor iniciaria. Com a propriedade de Deus acima de tudo, as próximas horas seriam decisivas. Um encontro divino aguardava, e a próxima revelação de sua misericórdia estava prestes a ser semeada no coração do povo escolhido de Israel. O que o Senhor estava prestes a fazer mudaria a eterna narrativa da salvação e testificaria sua soberania gloriosa. A bravura e a fé de Eliabe haviam chamado a resposta do céu, mas as nuvens que se acumulavam sobre Jerusalém não eram meramente portadoras de bênçãos, eram também um aviso do que estava por vir. O povo, ainda em uníssono clamor, sente a transformação que se desdobra lentamente, como o desabrochar de flores após a tempestade. Mas a tensão da espera eletrizava o ar, como se cada coração estivesse à beira de experimentar uma visitação divina. Escutem as palavras do Senhor. Eliabe exclamou, erguendo as mãos diante da congregação.
É tempo de preparar nossos corações e andar em seus caminhos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Sua voz ecoou com uma urgência sagrada, vibrando entre os que estavam reunidos. Um abalo sutil percorreu as estruturas da cidade enquanto os murmúrios da multidão se silenciavam, deixando espaço apenas para o reverberar do Espírito. Eliabe podia sentir a glória de Deus se aproximando, como um farol em meio à escuridão. Então, uma nova visão assaltou, um exército de anjos descendo das alturas, com relâmpagos que iluminavam o céu e a terra, como um sinal firme de que a batalha espiritual estava prestes a se intensificar. De repente, um vento forte soprou, balançando os galhos das árvores e fazendo as vestes do povo arremessarem-se com o poder da presença do Senhor. Não temais, gritou Eliabe, ainda mais firme, pois estamos cercados não apenas por dificuldades, mas pela mão poderosa de Deus. Angústias podem se levantar, mas o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Ele não nos abandonará. Os rostos, antes sombrios e abatidos, começaram a exibir uma nova luz. As palavras de Eliabe penetravam os corações, e ele viu que a semente da fé estava germinando sob as nuvens escuras que ainda tremulavam no céu. A multidão se ergueu, e as vozes começaram a se misturar em um cântico de adoração e entrega. Vou rasgar o meu coração, gritou uma mulher, sua alma fervendo com a libertação. Outros se juntaram, muitos se prostraram, abrindo-se para a verdade que se tornava cada vez mais clara. O Senhor não estava apenas para restaurar as colheitas, mas para restaurar a própria relação do povo com ele. Eliabe percebeu que a atmosfera mudava, como se cada letra das Escrituras estivesse se tornando realidade ali e naquele momento. Rasguemos nosso coração de novo, o que nos mantém amarrados. A transformação deve acontecer em nossas vidas. Estamos prontos? Com isso, a multidão explodiu em gritos de clamor. Estamos prontos. E assim a adrenalina espiritual e o fervor de adoração continuavam a crescer. Porém, enquanto a guerra estava sendo travada pelos corações do povo, Eliabe sentiu a resistência de forças obscuras ainda pairando sobre eles. A voz na brisa tornou-se mais definida, cheia de desprezo. Vocês têm coragem de desafiar o que foi estabelecido? Não conseguirão escapar da calamidade que os aguarda. Então uma sombra imensa passou sobre a assembleia. A visão de Eliabe foi turva, como se uma poeira escura começasse a obscurecer a revelação das promessas divinas. Mas ele não se deixaria abalar. Vamos nos levantar contra essa nuvem de incerteza. O Senhor nosso Deus é um Deus de guerra. Ele é poderoso para vencer e salvar. Essa declaração, cheia de fé e ousadia, se ergueu como uma muralha contra os ataques do mal. Lágrimas de arrependimento precisam ser acompanhadas de ação, continuou Eliabe, a voz ressoando com uma autoridade recém-descoberta. O verdadeiro arrependimento traz a transformação que necessitamos. Ele sabia que o verdadeiro sinal de fé era não apenas clamar, mas também agir um chamado para um compromisso renovado. Enquanto a assembleia orava fervorosamente, Eliabe lembrou-se das palavras de Joel que ecoavam em seu coração. Um grande exército se levantará, e um novo derramar do Espírito ocorrerá. Preparem seus corações. Agora era o tempo de permanecer firme diante do desafio. Medida que Eliabe orava fervorosamente, uma vasta onda de luz começou a rasgar através da escuridão. Ele entendeu, naquele momento poderoso, que a luz do Senhor já estava em ação. A manifestação do Espírito sacudiria as fundações do medo e da dúvida, e ele percebeu a gravidade da responsabilidade que agora recaía sobre seus ombros. Enquanto buscamos a face do Senhor e rasgamos o coração, Ele não nos deixará sem resposta. Pois assim como Ele prometeu, e acontecerá que, depois disso, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Joel 2:28. Eliabe encerrou com uma exortação final, compelindo todos a se unirem em um clamor coletivo. Mas o que viria a seguir? Naquele momento, Eliabe pôde sentir a pressão de um destino iminente. Uma sombra de dúvida atravessava os pensamentos, pois a luta espiritual estava longe de terminar. A batalha entre luz e trevas apenas começava. O que o Senhor estava prestes a revelar quando a luz finalmente atravessasse a escuridão? Eles estavam prontos para enfrentar o que estava surgindo com o advento da transformação verdadeira. Diante do clamor que crescendo, a jornada de transformação permanecia inacabada, e a verdadeira pergunta pairava no ar. Até onde o coração do povo de Judá se disporia a ir para experimentar ele em toda a sua plenitude? O plano soberano de Deus, transcendendo suas expectativas, estava prestes a se ser revelado de maneiras que eles nunca poderiam imaginar.